tem coisa branca. Até parece que eu não leio os livros. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol, esse aqui é mais um vídeo do Loucos por Livros. E no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês das minhas 5 leituras de dezembro do ano passado. Bom, eu não vou colocar aqui por ordem de leitura, mas eu vou pegar primeiro os que eu tenho em livro físico e os outros que eu li em e-book eu vou deixar pra depois, pra ficar mais fácil. O primeiro livro é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. E nesse livro aqui, a gente vai ter a história da Billie Bridgerton. A Billie Bridgerton, ela não é uma mocinha de época convencional. Aqui, a Julia Quinn veio responder uma das minhas grandes questões sobre romance de época. Por que as mocinhas dos romances não são estabanadas? Por que elas não caem? Por que elas são sempre perfeitas, maravilhosas, o cabelo tá sempre bonitinho? E aqui a Billie não é nada disso. Ela é muito moleca. Ela gosta de sempre ser muito livre, tanto em suas escolhas como quando ela dá a sua opinião. Então, ela não é nada convencional, é realmente fora de todos os padrões impostos pela sociedade naquela época. E aqui a gente vai conhecer uma nova família. Os Bridgertons a gente já conhece de O Duque e Eu, O Visconde que Me Amava e todos os outros livros da família Bridgerton, que foram os primeiros a serem lançados aqui no Brasil pela Editora Arqueiro. Eu ia falar que o celular tá aparecendo. Não tem problema, ele tem que... Por que a tela pelo menos tá aparecendo que você edita? Um pouquinho mais passado, depois você começou a falar, você foi... E aqui a gente vai ter a história dos Rockesbys. Os Rockesbys, eles são muito amigos da família Bridgerton. E aqui a gente vê antes de todos os irmãos Bridgertons que a gente já conhecia. Aqui a gente vê a história dos irmãos do Edmund. Então vamos conhecer a história da Billie. E também vamos conhecer outras histórias, só que dessa vez dos irmãos Rockesbys, vizinhos dos irmãos Bridgertons. Aqui, nesse caso, a gente tem a Billie Bridgerton e o George Rockesby. E é muito engraçado, eles têm bem aquela história de cão e gato. E é bem engraçado, porque a Billie, ela não deixa barato pra ele, simplesmente porque ele é homem. Ai, vou fazer charminho pra você. Não, ela cresceu com ele, então ela tá super acostumada com a beleza dele, com a de todos os irmãos. E ela até achava que ia casar com um dos irmãos dele. Mas não é bem isso que vai acontecer. Eu gostei bastante, foi o meu livro favorito de 2019 e eu super recomendo pra vocês. Logo depois a gente tem Um Marido de Faz de Conta e aqui a gente vai conhecer a história do Edward Rockesby. O Edward, ele é um soldado britânico e aqui nessa história também a gente vai conhecer a Cecília Harcourt. E aqui a Cecília, ela é irmã do melhor amigo do Edward e quando ela chega pra procurar o irmão, que foi mandado uma carta em que ele estava muito doente, mas estava vivo, ela acaba encontrando apenas o melhor amigo do irmão dela, o Edward Rockesby. E ela cuida dele, mas só que não iam deixar ela entrar se ela não falasse que era alguém muito próxima do Edward. E ela simplesmente resolve dizer que ele é marido dela, mesmo eles nunca tendo se conhecido e tendo trocado pouquíssimas palavras por cartas. Então, eu acho um livro muito fofo, é muito romântico. Tem, sim, alguns pontos negativos que eu fiquei muito decepcionada. Mas, ainda assim, é um livro incrível que eu super recomendo pra vocês. E também li o livro A Morte de um Solteirão, da Tamires Barcelos. E esse livro, ele é muito diferente de tudo que eu já vi. Ele é bem um clichê, mas ele é diferente pelo modo como ele mostra também a família do Romeu. E eu achei isso muito legal. Porque é a típica família italiana que nem sempre é bem retratada. Porque geralmente é retratado como a família que grita e a família que come muito bem, não é mesmo? Mas não é só isso, é uma família que sempre apoia muito. Então, eu cresci em uma família italiana. Meus bisavós... Bisavós? Não. Meus bisavós eram não conhece a família? Meus bisavós eram italianos. Então, eu conheço muito bem como é uma família italiana e quão acolhedora ela é diante dos seus sonhos, diante das suas vontades e diante das suas necessidades. Eu achei isso muito legal. E aqui a gente tem a história do Romeu e da Alice. E como ela começa é muito engraçado. O Romeu, ele tá simplesmente caminhando pela praia, correndo lá, normalmente com o cachorro dele. E o cachorro dele resolve simplesmente
sair correndo e pular numa mulher aleatória no meio da rua. É muito engraçado. Ele não se vê em um relacionamento, ele fica falando pra ele que é só uma pegação temporária e ele não percebe os sinais de que ele está se apaixonando por ela. E, como sempre, o mocinho faz coisas erradas. E aí vocês vão ter que ler pra saber, porque é muito bom, é muito legal. Eu li muito rápido, eu li em 4 horas, foi muito rápido. Acho que o livro deve ter umas 300 páginas, mais ou menos. Mas eu super recomendo ele pra vocês, tanto por esse quesito da família. E o romance também é muito bonito, então junta 2 coisas incríveis e tem esse livro maravilhoso. E eu li também, logo depois que eu terminei A Morte de um Solteirão, eu li O Canalha Disse Sim, simplesmente porque a Amazon me recomendou, gente. Não tem nada de especial assim, não. Mas o livro O Canalha Disse Sim, vou deixar a capa aqui pra vocês também, ele é muito legal. Ele não é tão divertido, ele tem um pouquinho mais de drama. E ele fala sobre o Nathan e a Samantha. Eles se conhecem desde crianças e a Samantha sempre foi apaixonada pelo Nathan, mas por algum motivo ele não pôde retribuir esse sentimento pra ela. Então, durante o livro você vai entendendo por que ele não pôde retribuir esse sentimento. E o livro começa com ele fazendo uma proposta pra ela. Ela tá totalmente falida depois que o pai dela morreu. E ele vai com uma proposta de proteger ela e também de ajudar ela a recuperar a empresa que era do pai dela. Então ele fala assim: você se casa comigo e a gente resolve tudo isso. E ela fica meio desconfiada, mas aceita. Afinal, ela tá desesperada pra poder conseguir de volta todo o patrimônio do pai dela. Então, é um livro que tem uma dose mais pra um drama, mas também é um romance super fofo, super legal. E você acompanha a história deles durante a adolescência. Eles se conhecem desde muito novos. Então, eram quase crianças quando eles se conheceram. E conforme vai passando a vida deles, eles vão chegando na vida adulta. É muito legal, é muito bonitinho. E eu também super recomendo pra vocês. E agora eu vou falar pra vocês da minha última leitura, da minha 5ª e última leitura, que é Casamento Inesperado. Esse livro, ele fala a história da Karen e do Elias. Aqui a gente vai ter todo um conto, é um conto na verdade, se eu não me engano, ele tem 100 e pouquinhas páginas. E ele vai contar a história da Karen e do Elias na época de Natal. Eles são vizinhos, ele é um novo vizinho da Karen e ela se vê encantada por ele. Ele é um homem lindo, maravilhoso, super legal, super engraçado e que trata ela super bem. E tem uma coisa, você sente que ele não tá contando alguma coisa pra ela durante essa história, que ele tá escondendo alguma coisa, mas que não é algo muito pesado, assim, não é algo que vai afetar negativamente a história. E é incrível porque é um romance onde a família é muito religiosa. E mesmo assim, é um romance onde você tem uma pegada mais liberal, no sentido de não vamos seguir tantas regras assim, sabe? Mas mesmo assim, ele fala apenas sobre sexo depois do casamento. Eu acho isso muito legal no livro, porque é difícil de você achar um livro que fale sobre isso e de um modo tão aberto. E é muito bonitinha a história deles, porque o Elias, ele é incrível. Ele é um cara super inteligente, super engraçado, trata ela como uma rainha. E, gente, não esperem menos do que isso na vida de vocês. Então, se vocês lerem livros assim, não esperem nada menos do que isso na sua vida. Então é isso, gente. Esses foram meus 5 livros lidos em dezembro. O que vocês acharam? Já leram algum deles? Se sim, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos vídeos. E também não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela pra vocês, também vai estar aqui embaixo no box de descrição. E é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! I gave you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried.